Hoje a gente vai para a 8ª lição no livro de Mateus. Então, se você acompanhou na semana passada, sabe que nós chegamos no capítulo 5 de Mateus. Entramos no Sermão do Monte. Semana passada nós não conseguimos concluir a parte das bem-aventuranças, ficou pendente, E hoje nós vamos prosseguir, falando ainda acerca do Sermão do Monte. Então, abre sua Bíblia, Mateus 5. Nós vamos ler Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12. Vai dizer assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Amém, irmãos. Vamos pedir a direção do Senhor para essa manhã, vamos orar. Feche seus olhos. A Deus, louvamos ao Senhor porque mais uma vez podemos estar diante da Tua Santa Palavra e podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor fala conosco, como já tem falado durante esse culto, durante esse dia, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a se manifestar nesse lugar, continue a se manifestar, ó Deus, às nossas consciências, aos nossos corações, a falar por intermédio do Seu Espírito, ó Deus, e que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo quebre em nossos corações toda resistência com a Tua Palavra, que quebre, ó Deus, toda tendência a não querer Te seguir, a não querer Te obedecer, mas que, pelo contrário, o Senhor coloque em nós, nessa manhã, um espírito humilde, um espírito ensinável, um espírito desejoso, ó Deus, de andar contigo e de fazer aquilo que Te agrada, de viver, ó Deus, de modo a glorificar o Teu santo nome. É o que Te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, a lição de hoje, ela entra como uma espécie de continuação da lição passada, uma vez que nós não concluímos na semana passada e precisamos então chegar à conclusão do nosso texto. Na semana passada nós lemos a partir do capítulo 4, no versículo 23, e fomos até o capítulo 5, versículo 12, mas só conseguimos falar até o capítulo 5, versículo 2. Então a gente vai recapitular um pouco do que falamos na semana passada, alguns pontos importantes para que a gente compreenda a parte que nós vamos ler hoje, que nós vamos falar hoje, que é a parte das bem-aventuranças. Na semana passada a gente comentou que o Evangelho de Mateus tem uma estrutura particular, uma estrutura diferente dos outros evangelhos. Ele é marcado por algumas divisões. Quem lembra como que são feitas essas divisões? Alguém se recorda? São 5 partes, 5 divisões, que representam 5 discursos. E entre esses discursos de Jesus, Mateus intercala histórias, partes narrativas. Então ele conta parte da história e então ele dá uma pausa e entra num discurso de Cristo. Depois desse discurso, ele conta mais uma parte da história, dá uma outra pausa e entra num outro discurso de Cristo. Assim, ele traz 5 discursos ou 5 sermões de Jesus para os seus discípulos e intercalando com momentos da vida de Cristo, episódios da vida de Cristo. Ele intercala textos narrativos com textos discursivos.
E qual é o primeiro discurso que a gente tem no livro de Mateus? É o que nós lemos, o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é aquele sermão que Mateus escolhe para colocar aqui logo no início e logo em seguida do momento em que ele narra o começo do ministério de Cristo. Jesus, ele inicia a obra dele, o ministério dele na Galileia, nós vimos nas últimas semanas. Ele vai então para aquele lugar, ali ele cumpre as profecias e ali ele recebe também pessoas de diversas regiões. A gente viu isso na semana passada, ou melhor, de todas as regiões, de todos os lados no entorno da Galileia. Vinham pessoas do norte, da Síria, vinham pessoas do sul, da região da Judéia, vinham pessoas de Decápolis, de Pérea, de todas as regiões ali no entorno, além do Jordão, e uma grande multidão seguia a Cristo, né, o que Mateus vai mostrar para nós. Logo em seguida, ele traz esse primeiro discurso. Então, Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Semana passada, nós falamos de 3 atos do ministério de Cristo. Quem lembra quais são esses 3 atos? O que Jesus fazia? Dá uma colinha aí, tem no versículo 23, os 3 verbos do versículo 23. Quais são os 3 atos do ministério de Cristo? Ensinava, pregava e operava milagres, curava. Então, Jesus ensinava, nas sinagogas especialmente, ele pregava a todo o povo e ele operava milagres de curas, curava enfermos, curava doentes, expulsava demônios. Então, toda a multidão vinha para acompanhar esse ministério de Cristo e para serem abençoados também por esse ministério, especialmente com curas. O texto de Mateus vai dizer que as pessoas traziam os doentes, aí no versículo 24, pessoas acometidas de enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, traziam todas essas pessoas até Cristo, para que Ele as curasse. E Mateus vai mostrar que a fama de Jesus corre por todas essas regiões. A gente até comentou na semana passada que as pessoas falavam de Jesus naturalmente, uma vez que viam a glória do ministério dele. Era uma época que não tinha internet, não tinha rede social, então a pessoa não conseguia mandar um WhatsApp para outra e dizer, olha, vem aqui porque tem uma pessoa que está pregando e que está operando milagres. Não, as pessoas iam até os seus lugares, espalhavam a palavra, falavam de Cristo e traziam outros para ouvi-lo e para receberem também dele uma cura, um milagre. As pessoas iam até ele e eram multidões numerosas. Nesse momento a gente olha para o ministério de Jesus e em aspectos humanos a gente vê o quê? Vê uma fama muito grande, um sucesso, Jesus está fazendo sucesso ali na Galileia, muita gente está vindo, muita gente está seguindo. E aí Mateus para a narrativa e traz esse sermão, traz o Sermão da Montanha. Qual o cenário aqui no Sermão da Montanha? Dentro daquele momento de aparente sucesso do ministério de Cristo, Jesus ele sobe no monte, é o que Mateus vai dizer no versículo 5. Ele olha para todas aquelas multidões que estão em volta dele, ele decide então parar aquilo tudo e subir no monte. Ele sobe no monte, provavelmente ali à beira-mar, na Galileia, os seus discípulos vêm em direção a ele, como era comum nos mestres daquela época, e as multidões vêm também atrás dos discípulos. O cenário é mais ou menos Jesus sentado em uma pedra, Mateus vai dizer que Jesus se senta, os discípulos ficam em volta dele e as multidões atrás escutam também o que ele está dizendo. Então, a gente comentou na semana passada, Jesus estava se referindo a quem no Sermão do Monte? Aos discípulos ou às multidões? Jesus se referia como um mestre aos discípulos, mas ele estava ciente que as multidões estavam ali. Então, o que ele falava também servia para as multidões, apontava para as multidões. Ainda que fosse o ensinamento de um mestre aos seus discípulos, as palavras de Cristo apontavam para as multidões. Então, ambos estavam ouvindo, ambos estavam escutando o que Jesus estava falando ali. Ou seja, diante desse sucesso todo exterior, Jesus ele faz um discurso, e esse discurso não tem o propósito de promover a si próprio. Jesus não faz aquele discurso para mostrar, olha, eu sou mesmo esse que vocês esperam, então me sigam, venham comigo, porque eu vou salvar vocês. Jesus não faz esse primeiro discurso para falar de si mesmo. Jesus faz esse primeiro discurso para falar do reino e para falar de como o reino se manifesta na vida daquelas pessoas. E Jesus vai dizer que essa manifestação do reino não é uma manifestação exterior, não é uma manifestação naquilo que é visível. E você percebe como que isso é importante naquele momento? Porque os discípulos olhavam os números,
a fama, as multidões. Por outro lado, as multidões olhavam os milagres, os sinais, as curas, coisas externas. E Jesus faz o seu primeiro sermão dizendo: olha, o reino, o discipulado não está aí. O discipulado não está nessas coisas externas. A verdadeira vida do discípulo acontece no coração, no interior. E entrar no reino, participar do reino, significa viver uma transformação interna, uma transformação no seu coração. Ou seja, o reino é uma realidade essencialmente espiritual, que aparece, que acontece dentro de nós. Isso era ao contrário às expectativas do mundo. A gente lembra que os judeus esperavam aquele Messias que reinasse de maneira política, que trouxesse ali um reino próspero, rico, glorioso, que se colocasse acima dos romanos, coisas visíveis, poderes visíveis. E Jesus diz: não é isso que é o mais importante. O mais importante é a parte espiritual, é aquilo que está no seu coração, é que você tenha um coração transformado pelo Evangelho, que você tenha um coração transformado pelas boas novas do Evangelho. E então a gente entra nesse sermão, no Sermão da Montanha. A gente falou também na semana passada, para a gente fechar o nosso resumo do que já vimos, que muitas pessoas cometem pelo menos 2 erros quando leem então esse sermão, em que Jesus fala dessa transformação interna, mais uma transformação interna que se reflete em uma vida diferente. Algumas pessoas seguem aquilo que a gente chama de uma escatologia futurista. Quando vão olhar para o Sermão do Monte, essas pessoas vão dizer assim: olha, isso é muito difícil de seguir. Não sei se você já teve essa impressão de ler um texto bíblico ou até mesmo o Sermão do Monte e pensar: isso aqui não está ao meu alcance, eu não consigo viver isso, eu não consigo fazer isso. Então algumas pessoas vão supor, nessa escatologia futurista, que Jesus está falando aqui de uma realidade que é só quando Ele voltar. Então, no futuro, quando Jesus vier, aí a gente vai conseguir viver isso. Mas por enquanto não. Por enquanto isso aqui é impossível para a gente não vai conseguir chegar nesse ponto. Mas Jesus, Ele fala para os seus discípulos, a gente vê aqui, como pessoas que estão no mundo. E a gente vai ver isso nas bem-aventuranças já. Pessoas que estão vivendo perseguições, pessoas que estão vivendo dores, pessoas que estão passando por sofrimentos, pessoas que choram. Então, se a gente pensa aqui que Jesus está falando isso somente para o reino vindouro, somente para após a segunda vinda, a gente vai lembrar também que o texto de Apocalipse vai dizer que na segunda vinda já não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais perseguição, não haverá mais dor. Então, a realidade que Jesus mostra aqui para os discípulos não é essa. É uma realidade presente. É uma realidade que já acontece agora. O reino de Cristo tem esse sentido, é um reino já inaugurado que ainda vai se cumprir plenamente quando Ele voltar. Mas quando Jesus fala da vida do discípulo, Ele está falando de algo que já começa, nesse reino inaugurado, que já inicia agora, já inicia aqui, nesse mundo. Então esse é um equívoco que a gente não pode cair, acreditar que o Sermão do Monte é algo que não podemos viver, que é algo que só serve para a segunda volta de Cristo. O segundo erro que muitas pessoas caem é o lado oposto, que é o legalismo. As pessoas vão olhar para esse texto e vão falar: não, então, para eu ser crente, eu preciso seguir à risca, e se eu errar em qualquer um desses pontos, eu perco a minha salvação, como alguns dizem. Eu deixo de ser discípulo. Então, as pessoas invertem aqui a ordem de causa e efeito em relação à lei de Deus e à graça. As pessoas entendem como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês só vão poder ser meus discípulos se vocês fizerem isso aqui. Como se fosse algo meritório, algo de merecimento. Então, para vocês serem meus discípulos, vocês têm que andar desse jeito. O que Jesus está falando não é isso. A ordem é invertida. Jesus está dizendo: olha, já que vocês são meus discípulos, essa realidade de serem meus discípulos vai se refletir em uma vida assim. A consequência, o efeito da vida do discípulo, de se tornar discípulo de Cristo, é esse. Esse é o efeito. É assim que vocês vão viver uma vez que são discípulos, e não para que se tornem discípulos. Entende? Então, esse é um equívoco também muito comum, a gente confundir uma condição de ser discípulo com a consequência de ser discípulo. Então, como que Jesus começa esse sermão? A gente já viu o cenário. As multidões estão ali, os discípulos estão ali, estão todos
admirados, deslumbrados com os números, com as bênçãos, com as curas. E a pergunta que Jesus talvez quisesse ali instigar, nas pessoas é: quem é realmente abençoado? Será que a pessoa realmente abençoada é aquela que recebe uma cura? Ou melhor, será que essa é a maior bênção que a gente poderia receber no reino de Deus? A grande bênção do reino é ser exorcizado de um demônio, por exemplo. A maior bênção do reino é que um cego enxergue, que um mudo possa falar. A maior bênção do reino é que a gente tenha números, pessoas nos seguindo. Qual é a grande bênção do reino? O que é realmente ser abençoado no reino de Deus? O que é realmente ser afortunado no reino de Deus? O que realmente é ser feliz no reino de Deus? E então Jesus entra com as bem-aventuranças. Por isso ele começa assim o seu sermão. Essa palavra bem-aventurado vem do grego, significa beatos, significa justamente abençoado ou feliz. Algumas traduções vão até trazer essa palavra, Feliz é aquele que é humilde de espírito, que é pobre de espírito. Mas não é uma felicidade como nós entendemos nesse mundo. Não é um êxtase, não é uma empolgação. É uma felicidade no sentido de você estar em paz com Deus, de você receber a aprovação de Deus. Essa paz com o Senhor, a bênção do Senhor sobre você. Então assim é o bem-aventurado, aquele que é abençoado por Deus, aquele que está em paz com Deus, aquele que anda com o Senhor e que é aprovado por Ele. Então quem é esse? Quem são esses bem-aventurados? Nas bem-aventuranças, Jesus vai mostrar para nós aqui 8 marcas dessa vida cristã. A gente vai ver que essas 8 marcas que Jesus traz não envolvem receber milagres, não envolvem receber curas, ainda que isso possa acontecer na nossa vida cristã. Mas essas 8 marcas principais apontam para um lado muito distinto, muito diferente, que vão falar do caráter do discípulo. Então, como nós dissemos, daquilo que está no coração, aquilo que vem de dentro, o lado espiritual. E nessas marcas a gente vai encontrar um contraste muito grande com o mundo. Os discípulos, eles tinham essa tendência de olhar para o ministério, olhar para a fama, para a glória de Cristo, como o mundo olha, se deslumbrar com toda aquela multidão, todos aqueles números. Mas Jesus vai mostrar que não. A gente não pode olhar para o reino com o olhar do mundo. A gente precisa olhar para o reino com o olhar do reino, com uma perspectiva espiritual, entendendo o que diz o Evangelho, o que dizem as boas novas do Evangelho. E Jesus vai mostrar que essa vida, então, é contracultural. Vai na direção oposta da cultura, na direção oposta daquilo que nós vemos no mundo. Ela é contraintuitiva. A gente vai ver isso em cada bem-aventurança. A gente poderia dizer que felizes são os ricos, mas Jesus vai dizer: felizes são os pobres em espírito. E assim ele vai seguir cada bem-aventurança, trazendo um contraste, tanto em relação ao mundo, como em relação à própria recompensa. Porque ele vai mostrar que se o traço do caráter do discípulo pode trazer sofrimento, a recompensa será gloriosa. Então ele vai trabalhar em cima desses contrastes da bem-aventurança. O grande alvo dos homens, irmãos, nesse mundo, você pode olhar ao seu redor e perceber isso. O grande alvo dos homens é encontrar a felicidade, é se tornar felizes, se tornarem felizes. Alguns apostam no dinheiro para se tornarem felizes. Outros apostam na carreira para serem felizes. Cada pessoa tem o seu ídolo. Cada pessoa nesse mundo que persegue a felicidade tem o seu ídolo, em que elas acreditam que se perseguirem aquele ídolo, se alcançarem aquilo ali, terão a felicidade. Terão a felicidade. Chegarão numa vida plena. E o que acontece muitas vezes? Eles alcançam aquilo e descobrem que não, que a felicidade não está ali. A gente pensa em uma pessoa que deposita a sua esperança no dinheiro. Ela faz de tudo, ela trabalha, ela busca estratégias e alcança uma condição financeira favorável. Mas quando ela chega lá, ela ainda percebe que falta alguma coisa, que aquilo não foi suficiente, aquilo não supriu essa necessidade de alegria, de felicidade. Ou seja, as pessoas buscam a felicidade nos ídolos desse mundo, ou até mesmo no pecado, se entregam ao pecado para serem felizes, encontrarem alegria, vão a casas de show, se drogam, bebem, buscam formas de serem felizes através do pecado. E esquecem
da eternidade. Esquecem que a vida não se limita a esse mundo. A vida não se limita a esse tempo. Esquecem que nós fomos feitos eternos e fomos feitos para vivermos eternamente e vivermos com Deus. E nós satisfazemos essa necessidade da nossa alma quando nós nos voltamos para Deus, quando nós buscamos a Ele e quando somos transformados por Ele. Então, bem-aventurados são esses que carregam essas marcas, que têm o seu caráter transformado dessa maneira, como Cristo mostra. E essas marcas, nós pontuamos também isso na semana passada, é importante a gente entender que essas marcas não são traços de temperamento, não são traços da personalidade da pessoa, porque talvez uma outra tentação que a gente tem de olhar para as bem-aventuranças e pensar, o que eu já alcancei disso aqui? Né? E talvez você olhe ali, bem-aventurados os mansos, e você pense, não, eu não sou tão manso assim. Não, a fulano é manso, né? Outra pessoa já alcançou isso. Eu tenho que alcançar um pouco. Os misericordiosos, acho que eu estou no caminho. E a gente tem essa tendência de olhar para essas bem-aventuranças como traços de personalidade, inclusive em pessoas que não são cristãs. E a gente pode dizer, não, os mansos, né? Tem aquela pessoa lá que pratica meditação todo dia, que faz um yoga, é uma pessoa muito mansa, né? Então, será que ela se encaixa aqui na bem-aventurança? E a gente vai perceber que não. Jesus não está falando de traços de personalidade. Jesus não está falando de temperamento. Jesus está falando de formas como o reino de Deus transforma o nosso coração. Então, a misericórdia, a mansidão, o ser pacificador é totalmente diferente do que o mundo compreende com essas marcas, com essas palavras. É algo que acontece quando Cristo vem para a nossa vida, quando Cristo transforma o nosso coração e faz com que todas as coisas sejam diferentes. Então, não é algo que diz respeito à sua individualidade, ao seu jeito de ser. É algo que diz respeito à sua espiritualidade, à sua vida com Deus. E conforme você anda com Deus, essas marcas vão sendo geradas e trabalhadas no seu interior. Então, não é temperamento, é vida com Deus. E a gente vê, por outro lado, que se você olha para você e diz, olha, eu não sou muito manso, eu não me encaixo aqui. Por outro lado, Jesus pode também transformar isso no seu interior. Ele tem esse poder de transformar o nosso coração e, inclusive, de redimir o nosso temperamento. Ele pode fazer com que a gente seja totalmente diferente. A gente lembra de Pedro, por exemplo, diversos exemplos bíblicos, né? Pedro não era uma pessoa muito mansa, né? Ele era uma pessoa impulsiva, dava respostas ali ríspidas ou até tinha atitudes violentas, cortava a orelha de quem ia prender a Cristo e precisava ser repreendido por Cristo todas as vezes que ele fazia isso. Mas lá na frente a gente vê Pedro cuidando de pessoas, Pedro instruindo, Pedro ensinando com mansidão, com sabedoria. Jesus transforma a vida daquele homem. Jesus muda o coração daquele homem. A gente vê Paulo cheio de ódio contra os cristãos no primeiro momento. Então Cristo encontra Paulo no caminho de Damasco e a vida dele é transformada, né? E ele é feito uma pessoa totalmente nova, totalmente diferente. Ou o próprio Mateus, que escreve aqui para nós. O testemunho de Mateus é que ele era o quê? Ele era um publicano, um cobrador de impostos. E os publicanos eram pessoas conhecidas como pessoas que se dedicavam ao suborno, que buscavam receber mais do que deviam, né? Então eram pessoas que amavam o dinheiro, que tinham um coração nas coisas desse mundo, né? Nas coisas materiais. Mateus é chamado por Cristo, ele abandona aquilo, aquela posição confortável para ele, aquela posição que dava lucro, que dava riquezas, ele abandona tudo aquilo e ele segue a Cristo. Talvez para passar por necessidades, para passar por perseguições. Ele é transformado também, tem um coração transformado por Deus. E a gente vê aqui o poder de Deus em transformar o nosso interior, em transformar o nosso coração. E todo crente, irmãos, precisa então carregar essas marcas. Cada uma dessas marcas precisa estar em cada um de nós. Quais são essas marcas? A gente entra nas bem-aventuranças. Primeira marca que Jesus traz para nós, versículo 3. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções vão trazer só bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque Jesus não estava falando de condição financeira.
Jesus não estava falando dos pobres desse mundo, em termos materiais. E por isso que a nossa tradução faz bem em trazer pobres em espírito. Em outras traduções, a gente vai encontrar até humildes de espírito. Pessoas humildes de espírito. Quem são essas? São aquelas pessoas que respondem favoravelmente ao chamado de Cristo, como a gente encontra lá no capítulo 4, versículo 17. Qual era a pregação de Jesus? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esses pobres em espírito são as pessoas que encontraram arrependimento. São aqueles que se arrependeram verdadeiramente, humildes em espírito, que é o contrário dos orgulhosos desse mundo. E aqui Jesus faz o primeiro contraste com o que é natural das pessoas viverem. O que nós vemos por aí hoje são pessoas orgulhosas, pessoas que dizem, não, eu não preciso mudar, eu já sou uma pessoa boa, eu já ando da maneira correta, né? Eu não preciso buscar a Deus porque eu já sou bom, eu não faço coisas ruins, eu não mato, eu nunca matei ninguém, nunca traí, não roubo nada de ninguém, sou uma pessoa boa, não preciso de Deus. Né? Essa postura é o quê? É a postura do orgulhoso, do vaidoso, daquela pessoa que se vangloria nas suas próprias atitudes, na sua própria capacidade de fazer o bem. É uma pessoa orgulhosa. E se a gente parar para pensar, o nosso mundo hoje também instiga as pessoas a serem assim, influencia as pessoas para serem assim. Qual é o discurso que a gente encontra hoje em dia? É o discurso da autossuficiência. Olha, você tem que viver da maneira como você quer, fazer o que você quer. Né? Não existe certo e errado. O importante é você ser feliz. Não é esse o discurso hedonista do nosso mundo, a busca pela felicidade, a busca pelo prazer a qualquer custo. Então, confie na sua capacidade, confie em você mesmo e segue a sua vida. Autoconfiança é uma palavra que as pessoas gostam de promover. Né? Isso gera orgulho, isso gera vanglória. Pessoas que acreditam piamente que são boas e não precisam de Deus. Não precisam buscar a Deus, porque já tem tudo em si mesmas, já tem tudo que precisam em si mesmas. Por outro lado, quem são os pobres em espírito? Quem são os humildes em espírito? Os humildes em espírito são aqueles que reconhecem o seu estado de pobreza espiritual, reconhecem quem são diante de Deus e que diante de Deus não tem nada para oferecer, não tem nenhum mérito, não tem nenhuma obra boa para oferecer a Deus, porque até as nossas obras reconhecidas como boas, sem Deus, não são boas. Tem a motivação errada. A motivação é uma motivação mundana e não a motivação de obedecer ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Ou seja, os humildes em espírito são esses que reconhecem que não tem nada diante de Deus, que pecaram, que continuam pecando, que se depender de si mesmos, abandonam a tudo que é bom nessa vida e se entregam ao pecado, mas que precisam de Deus para serem salvos, precisam de Deus para serem transformados. E por conta disso, esses humildes em espírito, esses pobres em espírito, depositam a confiança em Deus, depositam a sua confiança totalmente no Senhor. Enquanto o mundo não se convence de pecado, os humildes em espírito reconhecem que são pecadores e que precisam da graça, precisam da bondade de Deus, precisam andar com Cristo. E é o Espírito Santo, irmãos, que faz essa obra em nós. É Ele quem trabalha no nosso coração e revela para nós quem nós somos de fato, quem nós somos de verdade. O Espírito Santo quebra o nosso auto-engano, porque a gente acreditar que somos pessoas boas, que somos capazes de fazer o bem, que somos autossuficientes e que temos que nos entregar à autoconfiança sem Deus, separada de Deus, isso é auto-engano, porque não somos assim. O nosso retrato verdadeiro é que nós somos pecadores de fato. É que se dependesse de nós, nós seríamos os piores pecadores desse mundo. Nós não estaríamos atrás de Hitler, por exemplo. O que nos segura, o que nos prende é a graça de Deus. O que não nos deixa nos entregar ao nosso pecado é a graça de Deus. Os humildes em espírito são aqueles que reconhecem isso. Reconhecem que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos e tudo que nós podemos oferecer a Deus vem dele próprio, parte dele próprio. É a graça.
é somente a graça, é somente a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós reconhecemos essa falta de merecimento. E então qual a recompensa que Cristo coloca aqui para esses pobres em espírito, humildes em espírito? Cristo vai dizer: deles é o reino dos céus. Deles é o reino. Você vê o contraste? Os pobres em espírito recebem o reino dos céus. Jesus mostra aqui esse contraste. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente reconhece que não somos nada diante de Deus, Ele nos dá tudo. Ele nos dá o reino. E esse tudo que Ele nos dá não são essas coisas que a gente valoriza nessa vida. Dinheiro, fama, promoções, sucesso na carreira. Não. Esse tudo que Cristo nos dá é tudo que realmente importa. É o seu reino, é a vida com Ele, é a eternidade na presença de Deus. É o que nós recebemos. É o que os pobres em espírito, o que os humildes em espírito reconhecem. Aqueles que não possuem, que reconhecem nenhum direito diante de Deus, receberão o reino de Deus pela graça. Amém? Estou. É importante também a gente fazer uma distinção, porque existe uma outra aplicação para essa frase pobre no espírito, Sim. que é usada regularmente no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, quando alguém está em uma circunstância qualquer, em que outra pessoa não é capaz de mostrar uma grandeza, né, de caráter, por exemplo, em entender a limitação do outro, Sim. expressar compaixão, misericórdia por alguém, aí a pessoa diz a respeito daquela pessoa: esse sujeito aí é um pobre espírito, né? Que não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Que é ao contrário, né? Justamente o contrário. Então, porque como a gente ouve isso tanto, isso fica difícil fazer essa distinção. Sim. Mas no caso aqui, é aquele que em espírito reconhece que é pobre. Sim, isso. Então, não é aquele que tem um espírito pobre no sentido de um espírito que não consegue ser misericordioso, fazer o bem, expressar uma grandeza, né? Não é quem tem um espírito pobre, mas é quem espiritualmente reconhece a sua pobreza, a sua humildade, a sua dependência de Deus. É uma coisa tão sutil que às vezes não dá para perceber. Sim. E é um termo que é usado, né, no nosso dia a dia, e a gente pode acabar confundindo, né, que pobreza de espírito é você ter um espírito ruim, né, um espírito que não consegue fazer o bem, e não é isso. Um bom exemplo que Jesus usa são as crianças. Né? Sim, Ele diz que o reino de Deus deve ser recebido como uma criança, como uma criança receberia o bem. Uma criança recebe o bem que vem a ela por parte dos pais, onde quem quer seja. sim, Uma relação puramente humilde, não existe nada de arrogância, vaidade. sim. Então as crianças ali postas por Jesus como exemplos talvez dessa humildade de espírito, né, de não ir até os pais ou as outras pessoas buscando algum reconhecimento, alguma coisa, ou levando alguma coisa, acreditando que tem algum merecimento, mas os pedidos de uma criança para os pais são pedidos realmente que percebem essa dependência, né, que tem do pai. Então as crianças são postas como Jesus também, como esse exemplo de humildade de espírito. Bom, a nossa segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, que tipo de choro é esse? Bom, bem-aventurados os que choram. E a gente pode pensar, né? A gente pode chorar por tanta coisa, por tanto motivo, né? A gente se decepciona com alguma coisa e aí a gente chora. Ou a gente sofre um acidente, se machuca, a gente chora. Será que são esses choros que Jesus está falando aqui? Qualquer choro, qualquer pessoa que chora. Será que aquela pessoa que é melancólica, ela é mais bem-aventurada do que a pessoa que não é? Aquela pessoa que é naturalmente mais deprimida, mais triste, ela é bem-aventurada? Será que Jesus está falando isso? Bem-aventurados os deprimidos? Não é isso. Qual é o tipo de choro que Jesus fala aqui? O discípulo de Cristo, ele vive em um mundo no já e o ainda não, como nós falamos. O reino já foi inaugurado, mas ainda não está em sua plenitude, nós ainda não o vemos em sua plenitude. E enquanto o reino de Cristo não chega em sua plenitude, no momento do já, ainda que o reino já esteja inaugurado, nós ainda precisamos conviver nesse mundo com a presença do pecado.
Nós ainda precisamos conviver nesse mundo com as dores, com o sofrimento que o pecado traz, ou que o reino pleno vai desfazer quando Cristo voltar em sua segunda vinda. Os discípulos olham para essa realidade, os males desse mundo, os males dessa vida, e o pecado em si mesmo, e lamentam, e se entristecem por isso, e choram por isso. O choro aqui é o choro do discípulo, é o choro daquele que almeja ver o reino de Deus, vindo em sua plenitude, mas que olha ao seu redor e percebe que isso ainda não aconteceu, e que enquanto ainda não aconteceu, o pecado está aqui, e a gente precisa conviver com essa realidade, com a presença do pecado e com os efeitos do pecado. E por isso ele chora, e por isso ele lamenta, porque no fundo ele deseja que tudo isso passe. Ele deseja, ele anseia por esse dia em que Cristo vai voltar e todas as coisas serão feitas novas. Ele anseia por esse dia quando o pecado não vai mais existir, quando a morte vai ser vencida plenamente e eternamente. Ele anseia por esse dia quando todo o sofrimento desse mundo vai acabar. E quando, mais uma vez citando o Apocalipse, quando não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto. Todas essas coisas terão sido passadas. Esse é o anseio do discípulo. Esse é o almejo, é o que o discípulo almeja. Mas ele olha para o pecado ainda e chora. Ele olha para essa natureza pecaminosa e chora. Ou seja, naqueles que servem e que seguem a Cristo, não pode existir, irmãos, indiferença em relação à realidade desse mundo. Como você fica quando você olha para os males que estão ao nosso redor? E são muitos. Como você fica quando você pensa na corrupção que nós encontramos hoje em dia, no meio político principalmente, quando você olha para o noticiário e vê ali uma notícia de um homicídio, vê ali uma notícia de uma violência, de algo que gera sofrimento para alguém. É muito comum que a gente ouça tanto essas coisas e assista tanto essas coisas que caia num ponto de indiferença. Você já se percebeu assim? Você assiste um jornal, você vê ali uma notícia, algo horrível, terrível, e passa, né? Depois fala de outra coisa, de futebol, e você fica feliz de novo, né? Fala da Copa, passou, né? E aquela notícia que era uma coisa, uma atrocidade, não despertou em você nenhum sentimento, não despertou em você nenhum lamento. E às vezes a gente faz isso com o nosso próprio estado espiritual. A gente percebe o nosso pecado, a gente percebe que estamos distantes de Deus e não lamentamos, não choramos, não sofremos por isso. Isso não gera sofrimento em nós. O que Jesus está dizendo é que a postura do discípulo deve ser oposta, deve ser o contrário. Quando nós percebemos as dores do mundo, quando nós percebemos o sofrimento do mundo, nós também sofremos, nós também choramos. Quando nós percebemos a nossa realidade caída, nós choramos, nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque nós almejamos uma realidade diferente. Nós desejamos a consumação perfeita do reino. Então não existe indiferença em nós. O cristão não é aquela figura estoica. O estoico é aquele que evita os sentimentos ruins. Ele tenta manter um distanciamento das coisas para não se afetar com aquilo. Não, o cristão se afeta. O cristão ele pode ser afetado. Ele pode olhar algo que representa um reflexo do pecado no mundo, e deve fazer isso, e ele chora com aquilo, ele se entristece com aquilo. Ele não é estoico, ele não é frio, ele não é distante, ele não é indiferente. Ele se afeta com as dores do mundo, e ele se afeta com o seu próprio estado espiritual. A vida cristã é cheia de emoções, irmãos. Não precisa ser uma vida fria, não precisa ser uma vida de frieza. A vida cristã vai ter alegrias quando nós estamos na presença de Deus, quando nós recebemos ali um toque do Espírito Santo. Isso gera para nós alegria. Quando nós vemos um pecador se convertendo ao Senhor, isso gera para nós alegria. Mas também a vida cristã tem tristezas. Quando nós olhamos uma pessoa que estava na presença
de Deus, que estava vindo à igreja, servindo ao Senhor, talvez, e essa pessoa sai da igreja e se distancia. Isso gera tristeza. Quando nós vemos pessoas se entregando ao seu pecado, ou quando nós vemos o pecado em nós, isso gera tristeza. Então a nossa vida com Deus não precisa ser uma vida de frieza. É uma vida de alegria, é uma vida de tristeza. Até o dia em que Cristo vier. E quando Cristo vier, a tristeza vai ser dissipada. Isso significa que nós seremos estoicos nos céus? Não teremos emoções? Não. Mas ali as nossas emoções serão plenamente satisfeitas em Cristo. E nós viveremos em alegria plena e verdadeira na presença de Deus. Ali não haverá mais tristeza. Ali não haverá mais dor. Ali não haverá mais choro. Mas enquanto estamos aqui, o choro faz parte da nossa vida. O choro pelo quê? Pelo pecado. Pela realidade caída desse mundo. E isso significa que nós vamos ficar chorando, sozinhos, abatidos, até que Jesus venha? Não. Qual é a promessa que Ele faz para nós? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Existe, sim, uma consolação na segunda vinda de Cristo, quando nós vamos ver todas as coisas sendo restauradas, mas existe também a consolação que já acontece aqui, nessa vida. Quando nós vamos lá para João 14, se não me engano, Jesus fala do Espírito Santo como aquele que é o Consolador. E Ele deixa a promessa: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador para vocês. Eu enviarei aquele que estará com vocês todos os dias. Vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por dores, vocês vão chorar, mas eu enviarei o Consolador. E Cristo fez isso. Ele nos enviou o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco e que fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele nos traz paz, Ele nos consola. A gente encontra esse consolo já nessa vida, por parte do Espírito. E em relação especialmente ao nosso pecado, nós encontramos o consolo de sabermos que somos perdoados, que Ele nos perdoa. Ele transforma todas as coisas e nos prepara para o dia em que estaremos com Ele perfeitamente na eternidade. Amém? Sim. Exatamente. Sim. Que chora junto, e a gente fica ligado a Isaías 61 direto, né? Sim, sim. A salvação do Senhor é isso que vai trazer esse consolo humano aceitável. Então, em Isaías 61, uma promessa messiânica, né, que Jesus vem pregar alegria aos que choram, né, Ele vem também para nos consolar e, de fato, aqui a gente encontra esse contraste com o mundo. O mundo vê o mal acontecendo e ri, né, faz piada, ironiza. O crente não, o crente ele chora, ele lamenta, mas ao mesmo tempo ele é consolado pelo Espírito Santo. Amém? Estou? A gente tem um belo exemplo do que significa isso lá na situação de Jesus com Lázaro. Sim. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, Sim. mas mesmo assim ele chorou. Né? Então, o nosso choro deveria ser não porque nós não temos solução para os problemas, porque não vai haver solução para os problemas. O sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, do mundo que está ao nosso redor. Nosso choro deveria ser pelo simples fato da existência desse sofrimento. Sim. Então, mesmo Jesus sabendo o que ele estava para fazer, né, ele chorou. Sim. E muitas vezes, muitas pessoas dizem que Jesus chorou e muitas explicações são dadas, mas assim, pelo texto em si, o que nos dá a entender é que ele chorou porque ele não era impassível. Ele não sofria de impassividade, ele era uma pessoa constantemente apaixonada. Era compassivo, né? Apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelo reino, apaixonado pelo mundo que o Senhor veio salvar. Né? Sim. Então, ele é a própria manifestação do amor de Deus. Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, ele é o próprio amor de Deus encarnado. E pelo fato de ele ser quem é e ter esse
caráter tão compassivo, ele não consegue ver o mal e não chorar, ele não consegue ver o sofrimento e não chorar. Sim, então a palavra de Deus faz questão de trazer essa verdade para nós, né? Quando narra a vida de Cristo, põe esse detalhe: Jesus chorou. O versículo é só isso, né? Jesus chorou. A gente pode falar um versículo pequeno, um versículo simples, vamos pular, mas não, ali tem muita verdade envolvida, tem muito significado, né? Jesus chorou sabendo que Lázaro ressuscitaria, né? Nós aqui sabemos que um dia todas as coisas serão restauradas. Ainda assim, Jesus chorou porque ele não era indiferente àquela situação, né? Assim também nós não somos indiferentes à situação do nosso mundo, né? Jesus amou, Jesus compadeceu, Jesus tinha paixão, né, em tudo aquilo que ele fazia, seguia a vontade de Deus, amava aqueles que estavam ao seu redor. Ele não era indiferente a tudo aquilo, por isso ele chorou. Assim também nós choramos, mas somos consolados. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui, mais uma vez, a gente precisa reforçar que o manso não é um traço de temperamento, não é aquela pessoa que é tranquila, não é aquela pessoa que não arruma confusão com ninguém, não é isso, né? Os mansos, nesse contexto, são aquelas pessoas que não são apegadas aos seus direitos, não buscam defender o seu direito a todo custo, impor a sua vontade a todo custo, impor a sua vontade à força. São pessoas que não exigem vingança de ninguém. Elas abrem mão dos seus direitos. A ideia mundana é o contrário, é que você precisa impor as coisas, você precisa conseguir conquistar o seu direito à força, né? Você precisa se defender, você não pode ser feito de tapete, não pode deixar as pessoas passarem por cima de você, né? Você tem que brigar, você tem que impor a sua vontade, né? Isso é uma dificuldade, inclusive, que eu vivo na escola em que eu trabalho, né? Eu trabalho numa escola, a gente media ali alguns conflitos e às vezes a gente vê um aluno revidando o outro, batendo no outro, e quando a gente vai conversar com aquele aluno, ele diz: não, meu pai disse que eu tenho que revidar, né? E aí a gente fica naquela situação, como é que a gente lida com isso, né? A gente vê que o discurso do mundo é esse, revida, né? Defende seus direitos, aplica a força, se vinga, né? Mas o que Cristo diz para nós? Quando te baterem uma face, ofereça outra. Se te pedirem para andar 1 milha com alguém, ande 2 milhas. Vá além. Não se apegue aos seus direitos. Não se apegue àquilo que você mereceria. Mas se sacrifique pelo outro. Abra mão daquilo que talvez você poderia querer para si mesmo, pelo bem do outro. Por amor ao outro. Por amor ao reino. Não busque vingança com as suas próprias mãos. Seja manso. Seja manso. E isso era um choque para os judeus daquela época, que esperavam um Messias que trouxesse vingança contra Roma. Os judeus queriam isso, um Messias que viesse e desse um jeito naquele império que dominava eles, que aplicava impostos, que colocava leis ali externas a eles. Eles queriam um Messias vingador, vingativo, né? Um Messias político, violento, um general de guerra que viesse vingar o povo, né? E Jesus vem com o seu discurso completamente oposto. Bem-aventurados os mansos, não os violentos, não os vingativos, os mansos. A gente tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas mansas. A gente pode olhar no Antigo Testamento o exemplo de Davi, quando era perseguido por Saul. Ele tinha a possibilidade de se opor a Saul. Ele teve a possibilidade, inclusive, de matar Saul em um contexto em que estava sendo perseguido. Ou seja, ele poderia ter até uma justificativa e dizer: não, eu fiz isso porque ele estava me perseguindo. Mas Davi decidiu abrir mão dos seus direitos naquele momento, não ser vingativo, ser manso. A gente pode olhar para o maior exemplo, que é o exemplo do filho de Davi, que é Cristo. Ele tinha todos os direitos, ele é o Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele foi pisado, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi abandonado. E o que ele faz depois disso tudo? Quando ele é morto na cruz, ressuscita, ele vem vingando tudo aquilo, acabando com todas as pessoas que bateram nele, que cuspiram, que o traíram. Não. Ele vem e oferece o perdão.
Ele vem de volta aos seus discípulos, aos mesmos discípulos que o abandonaram, e ele vem de maneira mansa e perdoa. A Pedro, que o traiu 3 vezes, ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E permitiu que Pedro então retornasse para ele e recebesse dele essa missão: apacente as minhas ovelhas. Jesus foi manso em todo o tempo. Ele não buscou vingança. Ele não buscou defender os seus direitos com violência, mas ele perdoou. Ele foi manso. Percebe? Essa mansidão não é temperamento, não é frouxidão. É uma pessoa que deixa as coisas passar porque não quer se indispor. Não é isso. Não é você ser débil nas coisas que você faz, ser aquela pessoa alheia ao que está acontecendo com você. Um autor vai dizer que essa mansidão é poder sob controle. Você tem o poder, você poderia defender os seus direitos ali, mas você decide manter aquilo sob controle e sujeitar aquela situação a Deus. E ao passo que você sujeita aquela situação a Deus, você faz o bem, você age com mansidão, você age sem buscar vingança, sem buscar violência. Você ama o seu irmão, você ama o seu próximo. Assim como Cristo fez conosco, Ele nos amou, quando Ele poderia nos condenar, e teria todo o direito de fazer isso, mas Ele decidiu nos perdoar, Ele decidiu nos amar. Qual é a recompensa dos mansos? Eles herdarão a terra. Você percebe que aqui também a gente tem um contraste, porque o mundo diz o quê? Quem conquista é aquele que se vinga. Quem conquista as coisas é aquele que impõe a sua vontade à força, que impõe a sua vontade com violência. Jesus disse: não, são os mansos que herdarão a terra. São os mansos que herdarão a terra. Ou seja, aqueles que abrem mão de qualquer direito aqui nesse mundo e submetem tudo a Deus, esses receberão a terra renovada como herança. Esses receberão a glória celestial. Nós abrimos mão de qualquer coisa aqui desse mundo, irmãos, e sabemos que existe algo muito superior, muito maior reservado para nós. Sim. Quer ler o texto? Tem a ver com Salmo. Tem a ver com Salmo. Isso. Salmo 37, né? Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. Jesus cita praticamente, né, esse texto. Versículo 6, a gente vai para uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí a gente pode ficar confuso, né? Ora, se o manso é aquele que abre mão dos seus direitos, que não busca vingança, como que logo depois Jesus fala que aquele que tem sede de justiça é bem-aventurado também? A pessoa tem que ser mansa, tem que dar a outra face, ou ela tem que buscar a justiça a todo custo, tem que ter essa fome, essa sede de fazer justiça? Como conciliar essas duas bem-aventuranças? A gente tem que escolher entre uma ou outra? Ou somos mansos, ou temos fome e sede de justiça? E não, porque a gente entende que essa fome e sede de justiça não é da justiça que nós fazemos, não é da nossa justiça, é da justiça de Deus. Tanto o manso quanto o que tem fome e sede de justiça entrega a sua causa a Deus. A Deus. O fato de nós entregarmos as nossas causas a Deus faz com que a gente haja de maneira mansa, não vingativa, mas faz com que a gente ainda assim espere a justiça, deseje a justiça, tenha sede de justiça. A justiça aqui pode ser observada em 2 âmbitos, pelo menos. A justiça de Deus sobre o pecado do mundo, enquanto nos afeta, a justiça de Deus sobre os nossos pecados, mas não aquela justiça que nos condena, e sim a justiça que Paulo fala em Romanos 3, né, que agora se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não é a nossa, mas que vem por meio de Cristo. Né, quando Cristo se entrega em nosso lugar, o justo morre no lugar dos pecadores, para fazer dos pecadores justos, né, para fazer com que nós sejamos justificados por Ele. A gente almeja essa justiça, a gente almeja que a justiça de Deus prevaleça sobre os nossos pecados, sobre a nossa natureza pecaminosa. E, ao mesmo tempo, também uma justiça de Deus sobre o pecado no mundo, os efeitos do pecado nesse mundo. Mais uma vez, aqueles que choram pelas
mazelas do mundo, desejam também que a justiça seja feita, que a justiça aconteça. E tenha certeza de que isso vai acontecer, porque Cristo virá e trará justiça sobre todas as coisas. Essa era a obra do Messias, nos justificar, como diz Isaías 53:11. Era também reconciliar consigo mesmo todas as coisas, fazendo com que tudo fosse justificado e santificado por Ele. Ou seja, aqueles que têm fome e sede de justiça não são aqueles que tentam estabelecer justiça a todo custo, com as suas próprias estratégias, com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que todos os dias oram a Deus, pedindo justiça. Aqueles que anseiam por isso e colocam isso diante de Deus, colocam isso para o Senhor, desejando que Ele opere a justiça perfeita. Porque a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor, não pertence a nós. E se nós entregamos a Deus e esperamos em Deus que a justiça aconteça, qual que será a nossa recompensa? O final do versículo 6 diz: eles serão saciados. Essa fome, essa sede por justiça, um dia terá fim, um dia cessará. Cristo vai vir e todo esse desejo para que a justiça aconteça, tanto no mundo quanto em nosso coração pecaminoso, esse desejo vai ser satisfeito, vai ser saciado, porque Ele vai fazer novas todas as coisas, Ele vai renovar todas as coisas pelo seu poder, pela sua vontade. Ele vai, enfim, dar fim ao pecado, dar fim às injustiças desse mundo e às injustiças que existem em nós, no nosso coração. E então a gente aguarda por esse dia, a gente tem sede por esse dia, a gente tem fome por esse dia, e ao mesmo tempo a gente tem a certeza que essa fome e que essa sede será saciada, porque essa é a promessa dele. Versículo 7, próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, essa sede de justiça não é um sentimento egoísta, não é um sentimento eu quero que a justiça seja feita porque fulano me fez mal, então eu quero que Deus vá lá e acabe com ele. Quando a gente fala de orar pedindo a Deus por justiça, não é esse tipo de oração. Deus dá um jeito naquela pessoa, Deus acaba com aquela pessoa. Tem pessoas que desejam a morte de outras, que fazem mal a elas, ou que elas, pessoas que elas não gostam. Tem gente que deseja o mal do outro, e isso é o comum no mundo. Esse é o caminho que o mundo segue. Se alguém me faz mal, eu quero o mal daquela pessoa também. Se eu não vou com a cara de alguém, eu não quero o bem daquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa sofra. Eu quero que aquela pessoa morra até, dependendo da inimizade que tiver ali. Mas aqueles que estão em Cristo têm uma postura totalmente diferente. Não são esses que são voltados para si mesmos e centrados em si mesmos. Eles são diferentes, eles olham para o outro de maneira compassiva, de maneira amorosa, desejando sempre o bem do outro, mesmo que o outro seja o seu inimigo. A gente ama não só os nossos amigos, porque os nossos amigos qualquer pessoa ama. A gente ama também os nossos inimigos. E quando a gente ama os nossos inimigos, o amor de Cristo está se revelando em nós. O amor de Cristo está de fato no nosso coração. O misericordioso não tem prazer no sofrimento do pecador. Não quer que o pecador seja condenado, não tem prazer na morte do ímpio. O misericordioso espera que o pecador seja perdoado e transformado. Então, quando alguém faz mal a nós, em vez de desejar algo ruim para aquela pessoa, a gente pensa: como que eu posso ajudar essa pessoa a ser melhor? Ou como que eu posso orar para que Deus entre no coração dessa pessoa e transforme o coração dessa pessoa? A gente se livra da amargura, a gente se livra, mais uma vez, desse desejo de vingança e age com misericórdia, age com compaixão. Somos misericordiosos, desejamos sempre o bem
até mesmo dos nossos inimigos. O misericordioso perdoa, inclusive, seus inimigos. A gente viu a pregação da semana passada, talvez você se lembre, daquele episódio em que Jesus está almoçando, jantando ali na casa de um mestre da lei. Uma mulher entra e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E aquele mestre da lei foi misericordioso, olha para aquela mulher e diz: mestre, se o senhor soubesse que ela é pecadora, o senhor não deixaria ela fazer isso. Atitude misericordiosa, né? Não, nem um pouco. Qual seria a atitude misericordiosa? O acolhimento. E foi o que Cristo fez. Cristo acolhe aquela mulher. Cristo perdoa aquela mulher. E Cristo percebe que quem precisa de repreensão não era a mulher pecadora, era o mestre da lei, era aquele que estava ali falando com Cristo. Então Cristo repreende aquele homem por não ter misericórdia, por não perdoar, por não ter compaixão. Ou seja, a vida com Cristo, o discípulo de Cristo, tem um coração perdoador, tem um coração misericordioso. E qual é a promessa daqueles que têm um coração assim, misericordioso, perdoador? Eles alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. E perceba, se nós estamos em Cristo, nós podemos dizer que já alcançamos misericórdia. Cristo já nos perdoou. Ele já nos trouxe para o seu reino quando nós não merecíamos. Ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos transforma. Ele nos faz parte da sua família. Ele nos traz para si. E, enfim, no fim dos tempos, quando Cristo voltar, ali nós encontraremos, então, misericórdia perfeita, quando Ele tirar de nós todo pecado e nos levar eternamente para a sua presença. Amém? Próxima bem-aventurança, 8ª. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora ficou difícil, né? Bem-aventurados os limpos de coração. Como assim? O que isso significa? Será que a gente não pode ter nenhum pecado? A gente não pode pecar em nenhum momento? O que é ser limpo de coração? Irmão, Jesus, Ele repreendia, reprovava uma expressão de santidade, de religião que fosse só exterior, que fosse só externa. No próprio Sermão do Monte, você vai ver o capítulo 6 começando assim. Jesus diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Jesus reprova essa religião, essa expressão de santidade que é externa somente, que é diante dos outros. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele vai falar dos ais, para os hipócritas. E ele vai dizer ali dos fariseus, vai falar sobre os fariseus que são como copos sujos por dentro e limpos por fora. Mateus 23, versículo 25, ele vai dizer assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então Cristo, ele condena essa religião que é só por fora, que é só externa, que é só de aparência, mas que por dentro é cheia de maldade, é cheia de hipocrisia. E é nessa direção que vai essa bem-aventurança do versículo 8, quando ele fala dos limpos de coração. Porque o reino de Deus, como nós falamos antes de entrarmos nas bem-aventuranças, ele traz uma transformação interna, não é algo exterior. Ele traz essa purificação interna, essa purificação no coração. E a gente poderia dizer que aqui nesse versículo está a essência do sermão, porque o Sermão do Monte vem como uma forma de Cristo mostrar essa realidade interior,
do Evangelho, que se reflete nos atos exteriores. Então Jesus mostra, olha, vocês precisam ser limpos de coração. A transformação precisa acontecer dentro de vocês. Ou seja, a vida cristã não nasce com coisas externas. Não nasce quando a gente responde a um apelo diante das outras pessoas. Não nasce quando a gente busca um conhecimento e conhece muito, né, da Bíblia. Muitas pessoas conhecem muito da Bíblia e não são cristãs. A vida cristã começa quando o nosso coração é mudado, quando o nosso coração é transformado e quando o nosso coração é purificado. Ou seja, o discípulo de Cristo, ele busca servir a Deus de coração e não de aparência. Ele busca servir a Deus em espírito e em verdade, e não somente em atos externos. Esse buscar a Deus em espírito e em verdade, logicamente, vai se refletir em atos externos, mas tudo começa no interior, tudo começa no coração, e a partir daí vai para fora, vai para as atitudes. E esse limpo, então, significa o quê? Uma pessoa que não tem pecados nenhum, não tem pecado nenhum? Não. Isso nós só vamos viver na glória eterna, essa realidade de não ter pecados. Mas o limpo de coração é aquela pessoa que, apesar de, por conta da sua natureza pecaminosa, ainda pecar enquanto estiver nesse mundo, o desejo dela é fazer a vontade de Deus. O coração dela está voltado para o Senhor. O coração dela ama a vontade do Senhor. Então, limpo aqui é aquela pessoa sem hipocrisia, é aquela pessoa sincera, que a vida que ela vive com Deus externamente parte do seu coração, parte do seu interior. Não é um hipócrita, como aqueles que Jesus falou no capítulo 23. É uma pessoa limpa de coração, sincera e que ama integralmente a Deus. Não está dividida entre Deus e o mundo. Ela está voltada unicamente para o Senhor, porque o seu coração foi transformado. Irmãos, isso só pode acontecer conosco pela graça de Deus. A gente só pode ter esse coração transformado pela graça de Deus. É o que Davi ora no Salmo 51, não é? Quando ele, depois do seu pecado, vai à presença de Deus e clama: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Cria em mim esse coração puro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode purificar o nosso coração. Esses serão aqueles que verão a Deus. Verão a Deus. Esses que não se importam com o que o mundo vê de nós, mas com o que Deus vê, que é o nosso coração, esses verão ao Senhor, quando estiverem com Ele na glória. Ainda que os homens não nos vejam e não nos reconheçam, nós veremos a Deus, se tivermos o coração transformado por Ele. Próxima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, os judeus esperavam esse Messias vingativo, e Jesus vem com um discurso oposto. Bem-aventurados os pacificadores, eles herdarão o reino de Deus. A obra de Cristo é uma obra de reconciliação. A gente vai ver isso lá em 2 Coríntios 5:19, melhor dizendo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não vingando, não trazendo divisões entre Ele e o mundo, mas reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo os seus. E é por isso que o reino de Cristo não é desse mundo, não é como esse mundo, não vive como esse mundo. Esse mundo não busca pacificação, não louva pessoas pacificadoras, busca vingança, busca violência. Mas Cristo diz: bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, o discípulo de Cristo promove essa paz do reino, leva adiante a paz do reino. Ele nunca vai promover divisões, nunca vai promover contendas, inimizades. Vai sempre levar a Cristo, e levando a Cristo, Ele vai levar também a paz. Isso, mais uma vez, não tem a ver com o nosso temperamento de sermos pessoas pacíficas, tem a ver com as nossas atitudes de sermos cristãos e de promovermos a paz e não a vingança. É uma pessoa que ama, é uma pessoa que busca ativamente estabelecer essa paz entre os homens e essa paz dos homens com Deus, reconciliar os homens com Deus. Como que nós conseguimos viver essa realidade, irmãos? De não sermos pessoas que dividem, mas pessoas que são pacificadoras. Quando nós reconhecemos o nosso pecado,
quando nós reconhecemos que é o orgulho e o pecado que está na raiz de toda discórdia, que está na raiz de toda briga, de toda divisão. É o orgulho, é o interesse pessoal, é o pecado. Quando nós reconhecemos isso e, mais uma vez, entregamos tudo a Deus, nós percebemos que não precisamos entrar em contendas, não precisamos criar divisões por motivos particulares, por interesses particulares. Nós devemos sempre buscar a paz. Veja, não é sermos pacifistas, não é a paz a todo custo, né? Não é o ecumenismo, né? Não vamos nos associar com todas as pessoas, independente delas pensarem de terem outra fé, de estarem em outra religião. Não é esse tipo de pacifismo. É pacificador no sentido de não buscar discórdia, não buscar contendas, mas buscar sempre uma atitude pacífica, cristã, diante das outras pessoas, e assim serem pacificadores, trabalharem sempre a reconciliação. E esses que agem assim são completamente opostos ao mundo. E dessa maneira, qual é a promessa que Cristo põe para esses? Eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas verão em nós o exemplo de Cristo, verão em nós o amor de Cristo sendo refletido, e então esses serão reconhecidamente chamados filhos de Deus, aqui nesse mundo e especialmente no mundo por vir, quando Cristo nos acolherá para si e nos fará eternamente seus filhos na glória eterna. A última bem-aventurança, versículo 10 e 11, vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus fala aqui dos perseguidos por causa da justiça. Jesus sabia que o mundo não aceitaria esse modo de ser do discípulo de Cristo. O mundo iria se opor a esse modo de viver, a esse modo de agir. As nossas palavras, as nossas ações são ofensivas para o mundo. Você já percebeu pessoas que descobrem o seu modo de viver, descobrem que você é cristão, e então essa pessoa começa a torcer o nariz para você, começa a te tratar de uma maneira diferente, ou quando você fala da sua visão bíblica, essa pessoa se ofende, essa pessoa acha que você está falando algo contra ela, né? Já percebeu isso? O mundo se opõe à palavra de Deus, e por isso aqueles que vivem a justiça de Cristo serão perseguidos, mas esses que serão perseguidos são chamados de bem-aventurados. São bem-aventurados diante de Deus. Mesmo que o mundo, mesmo que todo mundo se oponha a nós por vivermos a vida cristã, Deus continua olhando para nós e dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, aprovado diante de Deus. E ultimamente a gente tem visto muito essa perspectiva e falado muito acerca da questão das perseguições. E a gente precisa refletir, irmãos, será que estamos de fato prontos para uma perseguição? Será que estamos de fato prontos para que o mundo se volte contra nós e nós ainda assim continuarmos fiéis na presença de Deus? Nós podemos encontrar encorajamento e consolo para passar por perseguições quando entendemos que, se o mundo se volta contra nós, Deus permanece conosco em todo o tempo. Ele nunca nos abandona. Então, bem-aventurados são vocês. Podem, como ele diz no versículo 11, nos insultar, nos perseguir, mentir contra nós, ainda assim seremos bem-aventurados. Diante dessa perseguição, irmãos, é quando a nossa fé é provada. E a nossa fé sendo provada, a gente precisa se manter fiéis, nos manter fiéis ao Senhor, na presença do Senhor. O mundo não nos quer aqui. O mundo não quer a igreja aqui. A igreja é incômoda para o mundo. Mas qual é a nossa promessa? Aqueles que sofrem perseguição desse mundo, deles é o reino dos céus. O mundo não nos quer aqui. E de fato não ficaremos aqui. Seremos levados para a glória eterna. Estaremos na presença de Deus. Viveremos com Ele e andaremos com Ele. E é por isso, irmãos, que qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso? Dor, sofrimento, lamento. O que diz o versículo 12? Exultem, alegrem-se e exultem,
porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, exultem. Mesmo que a vida cristã represente renúncias, alegre-se. Mesmo que a vida cristã envolva sofrimento momentâneo nesse mundo, por conta da nossa condição espiritual, por conta da condição desse mundo, alegre-se. Mesmo que você precise sofrer por conta de perseguições, por atitudes de outras pessoas, alegre-se. Você tem uma recompensa nos céus. Você tem uma recompensa da parte de Deus. Uma recompensa que é muito superior a qualquer recompensa desse mundo, mas que está guardada em Deus para aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Antes perseguiram os profetas foram aprovados por Deus. Assim também perseguiram a Cristo, mas Cristo se manteve fiel ao Pai. Ele foi à cruz para a nossa salvação e Ele ressuscitou para a nossa salvação. Hoje nós estamos na presença dEle, porque Ele foi perseguido, Ele foi traído, Ele se manteve fiel, Ele foi até o fim. Então assim nós olhamos para Cristo e podemos ser perseguidos, podemos encarar sofrimentos, podemos sofrer renúncias, viver renúncias nesse mundo e ainda assim nos mantermos fiéis. E a pergunta que a gente deixa, então, irmãos, como uma aplicação para nós: que tipo de religião nós vamos seguir? Será a religião do conforto desse mundo ou a religião da renúncia? A vida com Cristo não é uma vida simples enquanto estivermos aqui. Não é uma vida em que nós vamos buscar satisfazer os nossos desejos. Não é uma vida em que nós vamos buscar estar na igreja encontrando coisas que encham os nossos olhos, como os discípulos enchiam seus olhos com as multidões. Não é uma vida em que nós vamos enfatizar sempre as curas e os milagres que recebemos, como as multidões poderiam fazer. É uma vida em que nós olhamos para Cristo e decidimos viver com Ele e ser transformados por Ele. Uma vida que começa no nosso coração, que começa no nosso interior e que então se reflete para o exterior. Se reflete como? Se reflete em lamento pelo nosso mundo, em lamento pela nossa realidade espiritual, se reflete em atitudes de misericórdia, em fome e sede de justiça, se reflete em mansidão, em sermos pacificadores, em buscarmos a Deus. E se formos perseguidos, continuarmos fiéis a Ele. Essa é a religião da renúncia. Essa é a vida do discípulo. Se uma pessoa que lesse as bem-aventuranças entrasse na nossa igreja hoje, ela encontraria em nós essas marcas? A gente precisa manter essa reflexão. Se uma pessoa que não conhece a fé cristã viesse de um país árabe, por exemplo, lesse as bem-aventuranças, visse, assim é uma comunidade cristã, e entrasse na maioria das igrejas hoje, o que ela pensaria? Será que ela reconheceria? Será que bateria o testemunho da comunidade cristã com o que nós vemos hoje em dia? E a lamentável realidade é que em muitos casos não. Em muitos casos não. Nós precisamos então olhar para nós. Fomos feitos discípulos de Cristo e precisamos andar com Ele, como Ele andou, sermos transformados por Ele dia a dia. E assim sermos uma comunidade cativante, uma comunidade que anuncia ao mundo as verdades do Evangelho, as verdades da vida como um discípulo de Cristo, o amor de Cristo, refletido ao mundo nas nossas atitudes. Amém? Amém, irmãos. Sim. Ouve essa palavra e a gente esquece, né? A gente tem mais de viver do que de Jesus, né? Sim, sim. Pedro ouviu isso tudo, a gente ouve tudo isso, quando a gente vê uma injustiça, ou algo errado, a gente quer a espada e arrancar a orelha de todo mundo, Sim. defender alguém, defender alguma coisa quando Deus nos manda. Essa tendência vingativa, né? Isso são resquícios da natureza pecaminosa que está em nós. Por isso nós precisamos ser transformados dia após dia pelo Evangelho. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor?
Amém. Glória a Deus. As bem-aventuranças estão ligadas também aos frutos do Espírito, né? O fruto não é obra, fruto é fruto. O fruto só nasce na árvore cuja natureza foi criada para esse fim, né? Ou seja, uma bananeira não vai nunca produzir uvas ou maçãs. Da mesma forma, o nosso coração só pode produzir aquilo que Cristo espera de nós se eles forem transformados naquilo que Cristo deseja de cada um de nós. Há pouco tempo nós falamos aqui, numa pregação, sobre a questão da convicção. O problema do mundo, especialmente o problema dos cristãos, não é a convicção, não é as convicções que eles têm, que são arraigadas, que são apaixonadas, é justamente a falta de convicção. E é a falta de convicção que nos leva a sermos confrontados, né, pela verdade de que se alguém entrasse na igreja hoje e procurasse essa realidade, talvez ela não encontraria, né? A igreja primitiva era uma igreja apaixonante, as pessoas tinham simpatia pela igreja, embora os crentes tivessem suas posições muito firmes, suas convicções muito estabelecidas, e eles vivessem uma vida intencional para Cristo. Então, que seja essa também a nosso desejo, né? Obrigado, Guilherme, pela instrução que o Senhor trouxe através da sua vida, que nós possamos encontrar no Senhor o caminho para progredirmos e crescermos, né? É o desejo do coração de Deus para nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos, mais uma vez, nos sentarmos aqui e ouvir, ó Pai, confortavelmente a Tua Palavra. Senhor, nós sabemos que ao longo, Senhor, deste mundo que nós vivemos, Pai, do território onde muitas pessoas vivem e o Evangelho não é reconhecido e é perseguido, Senhor, há muitos irmãos nossos que têm que fazer isso de forma clandestina, Senhor. Muitas pessoas precisam batizar a si mesmas, porque não pode haver sequer uma suspeita de que ali está um cristão promovendo um rito cristão. E nós aqui, Senhor, temos tanto conforto, tantos privilégios que o Senhor nos tem concedido. Nós queremos te pedir que o Senhor nos desperte, que o Senhor desperte essa igreja, que o Senhor desperte cada um de nós, que o Senhor tire de nós, Senhor, todo conformismo, que o Senhor nos tire da zona de conforto, Pai, e que essa palavra, Senhor, nos incomode mesmo, que ela seja para nós um espinho, Senhor, que fique ali, Senhor, martelando na nossa mente durante essa semana, de tal forma que ela nos leve a buscar, ó Deus, um progresso na nossa caminhada contigo, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos, ó Pai, desenvolver a nossa salvação. Isso significa que não podemos nos acomodar na posição em que estamos, mas precisamos desejar, ambicionar, Senhor, uma posição além, ó Deus, um degrau acima, para que nós possamos, crescendo a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, nós possamos realmente ver, Senhor, o caráter de Cristo reproduzido em nós. Nós te louvamos pelo ensino que as bem-aventuranças nos trazem e, sobretudo, por elas nos mostrarem esse caráter de Cristo de forma tão prática em cada uma delas, ó Deus, como um caminho que nós precisamos seguir a partir da transformação dos nossos corações em Cristo. Então, dá-nos, ó Senhor, a coragem, a determinação e, sobretudo, a inquietude necessária ao nosso íntimo para que nós não nos acomodemos, mas tenhamos esse desejo de crescer constantemente. Torna a nossa vida uma vida intencionalmente cristã, Senhor. Nós te pedimos e entregamos aos teus cuidados, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, pedindo que o Senhor aplique de uma forma efetiva e eficaz essa palavra em nós por meio da obra do Teu Espírito. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.